Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com a edição 12 da Espada Selvagem de Conan, né, da coleção. Lembrando para vocês que tem da edição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da Espada Selvagem de Conan aqui no canal. É só vocês procurarem aí que vocês vão achar página por página dessas edições também. Tá aqui essa capa, muito bonita também, todas são, né? O título, Os Filhos do Lobo Branco. Artistas que estão na capa: Roy Thomas, John Buscema, Sal Buscema e Tony DeZuniga. Ok? Espada Selvagem de Conan, edição 12. Lombada. Contracapa. Reúne as edições da Espada Selvagem de Conan 37 a 40. Ok? Vamos olhar o quadrinho por dentro. Aqui a guarda de sempre. Mais uma arte aqui, muito bonita. Está aqui o índice, Os Filhos do Lobo Branco, dando nome à edição, A Estrada das Águias, A Legião dos Mortos, Sonho Sangrento, todas as edições de 1979, ok? Está aqui uma introdução, e aqui nós temos a primeira história, Os Filhos do Lobo Branco, na época que Conan era líder dos cosaques na região da Hircânia. Aqui nós temos, né, uma guarnição do exército turaniano, né, comandada por Mahal de Agrapur. Mahal de Agrapur acorda de manhã com sons de espada, sons diferentes assim, né, que ele não está acostumado com esse monte de som de manhã, sem a ordem dele. E quando ele sai para fora do seu aposento aqui, ele dá de cara com Osman, né, e Osman está liderando aqui um motim, né, e ele fica extremamente revoltado quando ele vê a bandeira o estandarte de Turan caído ao chão. Ele fica extremamente revoltado, enfrenta Osman, e Osman então corta a cabeça dele e mata. E aqui Osman então se declara o novo líder e levanta o estandarte de um antigo culto, o culto ao lobo branco, né? E então eles são denominados ali Filhos do Lobo Branco, essa que é no estandarte que existia nos tempos de Kul, o Magnífico, né? Quem lembra das histórias de Kul, o Conquistador, né? Vai lembrar lá da Atlântida, né? Enfim, desses tempos mais antigos que os tempos de Conan. Então eles saem em marcha aí para formar um novo império, o império sob o estandarte do Lobo Branco. Enquanto isso, na parte 2 aqui, nós temos a cidade de Dejamal, massacre em Dejamal, que Dejamal é essa vila, essa cidade, é uma cidade que todos respeitam, todos os exércitos passam por aqui, os Agires, cosaques, Johannans, todos os mercenários, todos passam aqui e ninguém faz mal a essa cidade, porque é uma cidade respeitada por todos, porque é uma cidade de apoio, né? É uma cidade de passagem. E nesse momento nós temos aqui a Lady Alondra, que é a esposa do Mahal de Agrapur, né, que foi morto por Osman. Ou seja, ela é a esposa desse general que foi morto por Osman, chegando a Djamal com seu guarda-costas. Ela está ali, então ela vai passar a noite ali para descansar, porque ela vai encontrar com seu marido. Perdão aí que eu bati aqui na câmera. Vai encontrar com seu marido. Ela está passando a noite quando ela acorda com seu guarda-costas sendo morto e a cidade toda sendo destruída, esmagada e massacrada, mulheres, crianças, homens, velhos, adultos, todos sendo mortos ali, e o seu quarto é invadido por Osman, que revela então que matou o marido dela. Ela então chama Osman de Carrasco, e Osman gosta disso, e Osman se autodenomina Osman o Carrasco. E é nesse momento aqui que ele arranca a roupa dela, né, para então possuí-la, e ela fica ali prostrada, chorando, e Osman aqui com essa cara enfurecida, comandando todo o massacre sobre Dejamal. E aí, em outro momento, nós já temos Conan, que cavalgou a noite toda em cima desse camelo, né? Ele vê um corpo se arrastando, chega perto e é um amigo dele, Hauran, né? Hauran conta desse massacre que aconteceu lá em Djamal. Lembrando aqui, desculpa, eu esqueci de falar, gente, mas essa história aqui é do Roy Thomas, com a arte do Sal Buscema e arte final do Rude Neves. Você vê que Sal Buscema está desenhando muito aqui nessa edição, né? Olha o rosto de Conan, olha essa arte, esses cenários, né? Fantástico a arte de Sal Buscema aqui. Enfim, o Hauran conta a Conan de todo esse massacre que aconteceu em Djamal, conta de tudo que houve lá, né? Ele então acaba morrendo nos braços de Conan. Conan enterra o amigo e vai até Djamal para conferir o que aconteceu, e realmente chegando lá ele encontra a cidade toda massacrada, os corpos já em estado de decomposição, né? Sendo ali comidos pelos abutres, né?
Então Conan parte dali por conta do mau cheiro que estava ali nessa cidade, vê que não há nenhum sobrevivente ali. Quando chega no deserto, ele percebe também que abutres estão ali, e quando ele chega mais perto, são bebês, são crianças recém-nascidas, que também teriam sido massacradas e mortas, jogadas ali no deserto para os abutres, né? Por esses hircanianos, né? Porque esses homens aqui do começo, né? Eles são hircanianos a serviço do exército turaniano. Por isso eles se rebelam e causam esse motim, porque eles não são de Turã. Então os hircanianos sobre o Lobo Branco fizeram esse massacre todo, que Conan diz que eles vão pagar por isso, né? E Conan, então, cavalgando no seu camelo, chega até um oásis, onde os hircanianos, sobre o estandarte do Lobo Branco, estão, vê que as mulheres todas estão aprisionadas ali, né? Para servirem eles como escravas sexuais ali. Conan então se aproxima sorrateiramente desse acampamento ali, e no momento que Osman vai tentar abusar de Alondra, ele não permite, né, porque Conan é contra esse tipo de abuso, ele é contra, inclusive até ele não mata mulheres, né, é um código de conduta dele, ele não gosta desses abusos sexuais também. Enfim, ele então chega nesse momento, impede isso, porque ele não gosta disso, chega no momento exato, e no momento que ele vai matar o Osman, ali ele acaba, a Londra acaba, né, levando uma rasteira de Osman, distraindo Conan. É o momento que ele chama os seus homens, Osman chama os seus homens, e Conan tem que fugir ali com a Londra nos braços. Eles chegam até o camelo e fogem pelo deserto, né, chegando até um oásis. Ali eles conversam, né, ele e a Londra conversam, se aproximam mais. A Londra então vai tomar banho, né, dentro das águas desse oásis. Conan segue ela, vai tomar banho também. Eles ficam ali conversando, acabam brincando ali um com o outro, né, se aproximando. E no momento que a Londra mergulha mais profundamente, Conan vai atrás dela e ela então é agarrada por uma criatura. Esse oásis, que seria assombrado por demônios e tal, havia uma lenda sobre isso. Conan descobre que, na verdade, esse demônio é essa criatura, que é tipo um molusco, um caranguejo gigantesco, que vive nas profundezas das águas desse oásis. Conan, então, ajuda a Londra a se libertar, liberta a Londra, se liberta também, ferindo essa criatura, não chega a matar, mas se liberta, e quando chega à superfície, né, ele, então, e a Londra, eles têm um momento ali onde a Londra recebe ele, né, puxa ele ali, e eles acabam tendo uma noite de amor. No dia seguinte, né, a quarta parte, Lobos do Deserto, Conan então vê um outro oásis ali, ele e a Londra se aproximam, Conan acha que são os seus cosaques, mas na verdade são os Jurhanás, que são nômades completamente cruéis, né, e que querem matar Conan justamente porque querem matar ele desde a época que ele era líder dos Wajiris, né? Então, quando eles veem Conan ali, eles ficam querendo matar Conan, só que Conan revela o plano, revela que existe um plano desses hircanianos que cavalgam sobre o estandarte desse lobo branco, que estão chegando ali, né? E que eles precisam então se preparar, senão todos eles serão mortos. O chefe desses Jurhanás acredita em Conan, se convence de que Conan está falando a verdade. No entanto, um deles, né, tenta ainda matar Conan. Conan mata esse homem, mas o chefe dos Jurhanás não permite que Conan seja morto, né, pelos outros Jurhanás, que ficam revoltados. Aí então eles conversam, né? O vigia é ali condenado à morte, mas Conan defende esse vigia, fala que esse vigia não deve ser morto. E eles então executam o plano deles, que é entulhar os poços para que os hircanianos não tenham água para beber, né? Fiquem sem água. Então eles preparam toda uma armadilha ali, toda uma emboscada para quando os hircanianos chegarem. Nisso Conan é alertado pelo aquele vigia que ele salvou, de que o chefe dos Jurhanães, na verdade, está armando o assassinato dele. Quando a batalha estiver acontecendo, Conan vai ser morto pelas costas, como se tivesse sido morto em combate. Conan então já fica esperto para isso aí. Então eles esperam ali na emboscada, os hircanianos chegam com o estandarte do lobo branco ali, como vocês podem ver. A batalha começa, né, uma batalha extremamente violenta, sangrenta, né, entre eles ali, uma batalha que começa com arco e flecha e depois parte para o corpo a corpo, né. O Osman então percebe que está sendo derrotado, que seus homens estão sendo mortos e que seu sonho de império está indo por água abaixo, né. Aquele propenso assassino de Conan, né, que tinha sido designado para matar Conan, acaba sendo morto por um desses hircanianos também. Conan não vai precisar ter uma luta contra ele. E ele então, Conan
Quando isso acontece, quando Conan olha para o lado, ele percebe então que Osman está fugindo, né? Aquele Osman, o carrasco tão impiedoso que mata mulheres, crianças, bebês recém-nascidos, velhos e homens indefesos, agora está fugindo, né? Diante da sua derrota, né? Só que aí nessa fuga ele acaba avistando a Londra. E ao avistar a Londra ele fica extremamente enfurecido porque ele considera que a Londra é a mulher responsável pela queda, né, do seu sonho, da formação do seu império. Então ele vai atrás dela e no momento que ele está prestes a matá-la, Conan chega, começa a lutar com Osman, né, e acaba matando Osman aqui, cortando-lhe a cabeça, né, e a Londra então é salva por Conan ali. Os Johanans, como já não tem mais líder, porque o líder deles foi morto também, né, nessa batalha, eles querem que Conan seja líder deles, mas Conan se nega, dizendo que ele já é chefe dos cosaques. Mas diz que aqueles que quiserem podem seguir ele, e aqueles que não quiserem pode cada um seguir o seu caminho. Então alguns desses homens seguem Conan ali e fica para trás então o estandarte do lobo branco rasgado no deserto. Nós temos a segunda história, onde Conan aqui é chefe de um navio, o Falcão. Nós vimos uma história para trás aí como que Conan conquistou das mãos de Zaporano, né, que era o antigo líder desse navio, Falcão, como que Conan conquistou esse navio. Agora Conan está navegando, né? Isso aqui você vê que são momentos diferentes. Aqui Conan é líder dos cosaques, aqui Conan já é líder desse navio do Falcão. Enfim, são momentos diferentes, né, que estão acontecendo aqui. Sabe que não existe uma ordem cronológica correta, mas são momentos diferentes. Cada história mostra um momento diferente aqui da vida de Conan. Então Conan sofre uma derrota aqui no mar para esse outro capitão, que é um navio de um navio turaniano, que é o Artaban de Shapur, né? O Artaban derrota Conan nessa luta que houve aqui no mar. Essa história é do Roy Thomas, com a arte do John Buscema e arte final de Tony DeZuniga. Conan então fala que vai se vingar disso, começa a seguir o navio de Artaban, né? Nisso, em terra, em outro local, existe uma cidade sendo massacrada, uma vila sendo massacrada, né? E nessa vila onde está acontecendo esse massacre, né? Uma mulher, né? O líder desses homens que estão massacrando é morto, a cidade é toda destruída por conta disso, e lá existe uma mulher chamada Roxana, né? Ou Rossana, e ela então astutamente ela consegue fugir desse massacre, mas ela é perseguida por esses homens, né? E quando chega aqui nessas áreas montanhosas, rochosas, ela encontra Artaban. Sim, Artaban, o mesmo homem que derrotou Conan lá no mar, ele já está em terra com seus homens, com seu exército. Ela então pede ajuda a ele, reconhece ele como Artaban, pede ajuda dele, chama ele de General Artaban, né? Pede ajuda dele, cochicha algo no ouvido dele e ele então concorda em ajudá-la, então expulsa e derrota esses homens que estavam seguindo a Roxana, né? Roxana de Zamora. Eles então conversam, o Artaban então começa a contar a história dele, de como ele foi crescendo como um general, né? De esquadra, de terra dentro do exército uraniano, de como ele era cruel, de como ele capturou piratas e matou todos eles, né? De forma extremamente cruel, todos eles. Roxana então já começa a contar a sua história também, fala que o rei de Turan morreu, que ele tinha 2 filhos, né? Yudice e o Teispa, né? E o Yudice era o filho preferido da rainha, por isso que ele foi escolhido para ser o rei, e que o Teispa foi obrigado a fugir, e nessa fuga ele foi capturado e transportado de volta para Turan, mas a rainha então manda que ele fosse preso no castelo de Greg de Zaporosca, né, dos Zaporoscos, o Greg de Zaporosca, né, que é uma região. Então o príncipe Teispa está preso lá e ele vive o tempo todo drogado pela Lotus, né, drogado o tempo todo para que ele não possa reagir e pensar em querer pegar o reino de Turan. Então Artaban e Roxana então chegam a um acordo de resgatar o príncipe Teispa para que ele então, no lugar de Yudice, seja o rei de Turan. Né? Caso contrário, se nenhum deles for o rei, o Yetzirah é que será rei. Mas enfim, eles aqui no momento eles querem que Teispa seja rei. Nisso Conan também já desceu do navio com seus homens, está caminhando pela floresta, ele encontra aqui um homem que é um antigo pirata também, que também quer que Artaban seja morto, porque ele faz parte dessa tripulação que Artaban aqui, ó, que Artaban contou, que massacrou de piratas. Ó.
esse conto aqui, que ele estava contando a Roxana, esses piratas que foram massacrados aqui, esse homem fazia parte dessa tripulação aqui, mas conseguiu fugir. Né? Nesse momento aqui, ele então promete que vai encontrar comida, promete que sabe um lugar que tem comida para os piratas de Conan, leva Conan até uma caverna, uma construção, onde existe uma chama no meio aqui, né? E várias portas fechadas. Ele conta que essa chama foi um bruxo, um mago que acendeu essa chama para prender criaturas dentro dessas portas aqui que estão lacradas com pedra, né? E que se essa chama for apagada, essas criaturas serão libertas novamente. Os piratas são abastecidos e Conan então segue junto com esse pirata, né? Que onde o pirata vai levar ele até a fortaleza de Greg, né? Porque ele sabe que Artaban está seguindo na direção do castelo de Greg, né? Onde estaria ali, onde eles iriam se encontrar, né? Então eles chegam até o palácio de Greg, o castelo de Greg aqui, né? Conan então vê que não há possibilidade de entrar, né, nesse castelo, seria uma entrada extremamente difícil, e lá do alto desses penhascos que eles escalaram, eles estão vendo o acampamento de Artaban, né, dos Turanianos. Nisso eles também estão vendo aqui que os Turanianos estão indo em direção ao castelo de Greg, com muitos homens, né, com uma guarda muito grande, e lá dentro do castelo, a Roxana já está lá dentro junto com Teispa, né? E ela, de forma muito astuta, faz com que os homens de Artaban entrem dentro do castelo por uma passagem menos vigiada, né? Então ela permite que os homens de Artaban entrem dentro desse castelo, eles entram ali, matam, né? Há muita luta lá dentro, eles conseguem libertar o príncipe Teispa, ele é liberto aqui, né? Só que Greg persegue eles e há mais luta, né? Há mais sangue derramado, até que Artaban mata o Greg, né? De Zaporoska, e eles então fogem, né? Porque os zaporoskianos, né? Os zaporoscos, eles então continuam atirando flechas nos homens de Artaban, que são os turanianos, e eles estão fugindo ali quando eles são atacados por outros homens que agora são os homens de Conan, né? Os homens de Conan atacam os homens de Artaban, né? Começam a dizimar os homens de Artaban, que já estão bem enfraquecidos por conta das lutas anteriores, e Conan então consegue o seu intuito, que é se vingar então de Artaban. Nesse momento aqui, ó, ele mata Artaban, ficando Teispa e Roxana sozinhos ali. E quando Teispa se rende para ser prisioneiro, Roxana não aceita isso, porque ela diz que o sonho dela para Teispa não era que ele voltasse a ser prisioneiro, mas que ele fosse rei. Então ela enfia uma faca no coração de Teispa, no homem que ela disse que amava, né? que ela disse que queria que fosse rei. Né? Então ela enfia uma faca no coração dele e enfia uma faca no próprio peito também e cai ao lado dele, ali, parecendo estar morta. Né? Então é nesse momento que Conan chama os seus homens, seus piratas para fugirem. Eles voltam, né, pelo caminho ali para dentro daquela construção onde está o fogo e aquelas portas de pedra. Só que aí eles começam a ser perseguidos pelos homens de Greg, né? Porque os homens de Greg estavam seguindo os homens de Artaban e Artaban. Só que agora são os piratas que eles estão vendo. Então eles começam a seguir os piratas para tentar matar esses piratas. E é nesse momento aqui que chegam homens de Turan e revelam aqui, né, que Uitz morreu. Ou seja, a coroa de Turan está vaga, né, porque o Ildes, irmão de Teispa, estava morto. Só que Roxana agora se arrepende profundamente, amargamente, de ter matado Teispa, porque agora ele está morto, e ela então, com as suas últimas palavras, fala que é tarde demais. Nesse momento aqui, Iedzegerd, né, ele se torna rei de Turan. Nós vimos que Conan conheceu Iedzegerd, a primeira vez que Conan conheceu Iedzegerd lá no mar, no navio, onde ele foi resgatado, né, e estava junto com Vanir, que ele foi resgatado. Nós vimos Conan já em aventuras onde Iedzegerd já era rei, né? Ou seja, e aqui é o momento em que nós vamos ver que Iedzegerd se tornou rei, nesse momento aqui. Nisso Conan está fugindo, né? Conan foge e ele tem que enfrentar os homens de Greg, né? E ele mata o primeiro que ele mata cai exatamente em cima dessa fogueira, apagando a fogueira e fazendo então com que as criaturas se libertem dessas portas aí. E são criaturas, né, com uma aparência meio de morcego, são criaturas realmente meio vampirescas assim. E Conan então
tem que enfrentar essas criaturas. Os homens de Greg também são atacados por elas, são subjugados por essas criaturas. Conan então escala, né, começa a escalar para fugir dessas criaturas e fugir de todos. E ele então consegue uma fuga, né, com essas criaturas estão atrás dele ali, mas ele consegue fugir dessas criaturas ali. E quando ele pensa que fugiu das criaturas, ele dá de cara com os Turanianos. Os Turanianos então começam a seguir Conan, ele tem que fugir dele, e nessa fuga ele acaba sendo ferido aqui no ombro, né? E mais mesmo ferido, ele consegue chegar no topo de uma montanha, de uma rocha. De lá ele consegue ver os Turanianos indo embora, porque não vão conseguir seguir ele, assim também como ver seus piratas fugindo, né? E abandonando ele. E ele então fala então que ele vai para novas terras, fazer novas conquistas e ter novas aventuras, né? E assim termina essa história aqui. A terceira história, a Legião dos Mortos, né? É Conan ainda jovem, tinha acabado de sair da Ciméria, foi para as terras nórdicas, as terras do norte, são onde tem muito gelo ali, né? Ele está aqui com o líder de uma tribo, ele está caçando esse cervo aqui, eles caçam esse cervo para alimentar a tribo deles. Nesse momento eles estão aqui em busca da filha desse líder, né? O líder deles que teve a sua filha raptada. Então Conan está junto com vários homens ali no encalço desses raptores para tentar resgatar a filha dele. Conan teve um desentendimento com esse líder, porque o líder dividiu a sua tropa e Conan não concordou com isso. Foi repreendido de forma ríspida, né? Por isso que eles estão caçando juntos aqui, que é uma forma desse líder amenizar as coisas com Conan, né? Enfim, depois eles chegam até a fortaleza onde estaria a filha desse homem presa, e chegando lá, eles encontram a metade daqueles homens que estariam indo seguindo à frente, todos eles estão aprisionados aqui, sendo torturados e mortos, pendurados aqui nessa madeira, né? Nesse tronco aqui. E do alto nós vemos a rainha dessa fortaleza, que se chama Vamatar, ela então que está ordenando todo esse massacre. Conan, durante a noite, acorda, né, invade o castelo sozinho, né, por conta própria, ele invade o castelo. Lá no castelo ele liberta a princesa está ali, é a princesa Vanir, né? Ele liberta essa princesa, incendeia o castelo, né? Coloca fogo nesse castelo, consegue sair com a princesa de lá, né? E devolve a princesa ao seu pai. Eles ficam extremamente felizes e começam então a voltar para a terra deles, mas percebem que estão sendo seguidos, né? E que seus perseguidores eles não se cansam, eles continuam chegando cada vez mais perto, e no momento que eles param para enfrentar esses perseguidores, eles percebem que na verdade não são homens, mas são homens vivos, mas são homens mortos. Por isso, Legião dos mortos, porque na verdade são homens que já estavam mortos, inclusive os amigos deles, né, que eles viram pendurados lá naquela madeira, estão aqui enfrentando eles aqui, tentando matar eles. Todos ao comando daquela rainha, da rainha Vamar, que é uma feiticeira, que ressuscita esses mortos-vivos, aí faz deles mortos-vivos, né? E então Conan vê que todos os homens estão sendo mortos, inclusive o líder foi morto, o pai, né, dessa princesa foi morto, e só restando ele e a princesa vivos. Conan então se sacrifica, né, fazendo com que a princesa fuja, né, dando a oportunidade da princesa fugir, mas ele mesmo é capturado. Nós estamos vendo aqui um momento que Conan é capturado pelos mortos-vivos ali e é levado prisioneiro pela rainha Vamar, né? E a princesa então segue para sua terra aqui, mas aqui nesse texto fala que Conan, está escrito que Conan vai fugir, né? E ainda tem um grande caminho pela frente ainda, né? E aqui nós temos a última história. Essa história aqui, né, da Legião dos Mortos, ela é uma história do Roy Thomas, a arte do Sal Buscema e a arte final do Tony DeZuniga, ok? A última história aqui que nós temos, né, que é Sonho Sangrento, é a história do Roy Thomas, a arte do John Buscema e a arte final de Tony DeZuniga. Aqui nós temos a princesa Chabela, ela acorda com um sonho, né, um sonho aqui pavoroso, um pesadelo na verdade, né? A cidade onde ela mora aqui, ela é princesa dessa cidade, ela vai consultar um dos deuses dessa era boreana, chamado Mitra, e Mitra então fala que ela precisa procurar um parente dela chamado Tavarro, que mora distante, né? Então ela se veste aqui e prepara sua fuga para encontrar com Tavarro, né? Nisso, a cidade, né, onde ela mora, que se chama Cordava,
nessa cidade existe este homem aqui, né, que Lorde Vilagro, né, que é um lorde aqui que pretende ser o rei de Cordava, né? Para isso ele tem um acordo com um bruxo, um mago chamado Menkala e um mercenário chamado Zarono, né? Os três conspiram e Menkala já dominou a mente do pai de Shabela, o rei Fridurgo, né? O rei Fridurgo, ele tem a mente dominada, se o nome é esse mesmo, Fridurgo, Ferdrugo, o rei Ferdrugo tem a mente dominada por Menkala, mas Menkala não consegue dominar a mente de Shabela, né? Nisso Shabela fugiu e Menkala, usando seus poderes mágicos aqui, descobre que ela foi para o mar em uma caravela. Então o Vilagro, né? O Vilagro ordena que Zarono e Menkala vão até o encalço dela e tragam ela de volta, né? Para que ela se case com ele e ele se torne então o rei de Cordava, né? Então Zarono e Menkala estão caminhando para o porto para tentar achar um navio para um navio para ir atrás de Shebela, quando eles são abordados por Ninos, né, que é um sacerdote de Mitra, e Ninos então possui um mapa do tesouro. Ninos encontrar com Conan para dar esse mapa do tesouro a Conan. Quando ele é assassinado e morto, e Menkala rouba o mapa dele, né? Porque o Nino estava revelando que Menkala era um sacerdote de Sete, e sacerdotes de Sete são proibidos nessa cidade. Então Conan sai, né, à procura de Ninos, encontra Ninos morto. Ninos revela que foi Zarono que matou ele, que feriu ele, né, com essa ferida, que esfaqueou ele. Ele então procura ajuda, socorro para Nivos, né? Ninos deixa ele lá aos cuidados de um médico e parte então no seu navio atrás de Zarono, né? Então em alto mar, né, está ali Conan seguindo Zarono e Zarono seguindo Shebala, né? Em determinado momento, Zarono alcança a caravela de Shebala e com a magia de Menkala ele então aprisiona todos esses homens, né, que estão nessa caravela onde está Shebala. Ele retira Shebala de dentro dessa caravela, incendeia a caravela, matando todos dentro dessa caravela, né? E Conan, então, quando passa por essa caravela em chamas, percebendo que é uma caravela do próprio reino de Zarono, ele percebe então que existe muito mais por trás disso do que simplesmente um mapa de tesouro. Zarono, então, dentro do seu navio, é abordado por Menkala, que revela que decifrou o mapa, onde existe uma ilha sem nome, né? O nome da ilha é a Ilha Sem Nome, onde teria lá o livro de Skelos, um livro sagrado, onde eles conseguiriam, com esse livro, a aliança do sacerdote Tochamon, que é um sacerdote extremamente poderoso, que conseguiria dominar a mente de Shabela e do pai dela ao mesmo tempo, né? Além de lá, nessa ilha, ter uma riqueza muito grande. Então, nesse momento, Zarono vai até concorda com isso, eles chegam à ilha, né? A Ilha Sem Nome, eles descem lá, caminho pela floresta, chegam a um templo diferente, com arquitetura extremamente diferente. Eles entram nesse templo, no entanto, Menkala invoca uma magia para que essa criatura não ganhe vida, porque se eles entrarem dentro desse templo simplesmente, descuidadamente, sem magia, essa criatura ganharia vida. Eles roubam todo o tesouro ali, tiram o livro de Skelos dali também e fogem do local com seus homens. Nisso, a princesa Shabela, que está dentro do navio do Zarono, ela consegue se libertar, né? Se liberta, pula no mar, nada até essa ilha, né? E chegando lá, ela descansa um pouco, mas se depara ali com uma figura extremamente enorme, que ela fica extremamente assustada com isso. Nisso, Conan, né, chega à ilha também, dá a volta pela ilha, desce pelo outro lado, também chega com seus homens até esse templo, só que ele, descuidadamente, sem saber que precisava de magia para entrar nesse templo, ele entra nesse templo ali sozinho e desperta a criatura, uma criatura de pedra, com esses olhos com pedras preciosas. A criatura então ataca ele, né, pula em cima dele como se fosse um sapo, começa a persegui-lo, né? Nisso é revelado para a gente que, na verdade, Shabela encontrou um homem chamado Sigurd, que é um Vanir, que é das terras nórdicas, né? Que ele naufragou com seus homens nessa ilha, que ele estava preso nessa ilha após um naufrágio.
Então eles acabam tendo que correr, porque Conan passa por eles com a criatura atrás, os três correm até um penhasco que não tem saída, porque lá no fundo está o mar. Conan então prepara um plano, né, onde eles deveriam cada um correr para um lado, Conan ficar no meio, para que a criatura atacasse Conan, e nesse momento Conan pularia no mar. E é o que Conan faz. Conan pula no mar aqui, com a criatura atrás dele. Conan então consegue cair nas águas, e a criatura então, com o próprio peso dela, acaba caindo, mas cai nas rochas, né? E como ela é feita de pedra, ela se despedaça. Então Conan desce aqui, né, nada pela praia, alcança os seus amigos, alcança o Sigurd e a Xabela. Sigurd então descobre que Xabela é uma princesa, se curva diante dela, né? Os três ali conversam, percebe que os três têm algo contra o Zarono ali, todos querem que o Zarono seja morto, então eles decidem então buscar o Zarono para ter a sua vingança e também restaurar a princesa Xabela ao seu reino. E assim termina aqui a história, mas a história não termina, ela vai ter a continuação na edição número 13 da Espada Selvagem de Conan, ok? Aqui nós temos um portfólio, temos a arte aqui do Mick Nasser e do Dick Giorgiano. Temos aqui a capa da Espada Selvagem número 37, da Espada Selvagem número 38, ok? A Espada Selvagem número 39, a Espada Selvagem número 40, que é a nossa capa aqui, e aqui nós temos a próxima capa da edição 13 da Espada Selvagem de Conan. Tá? E assim termina essa edição da Espada Selvagem de Conan, a edição 12 da Espada Selvagem de Conan. Muito obrigado por assistirem, um grande abraço aí, fiquem com Deus, lembrando que nós temos todas as outras edições aí, página por página da Espada Selvagem de Conan. Um grande abraço e até a próxima edição. Abração!